Então vamos para a nossa revisão. Climatologia do Brasil, formação dos tipos climáticos brasileiros. Na formação dos tipos climáticos brasileiros, a gente tem que entender a primeira coisa, é a ação das massas de ar. O que forma, o que molda o clima do Brasil é a ação da massa de ar. Ô Bola, eu não entendo direito como é que funciona uma massa de ar. Então presta atenção aqui, ó. Como conceito eu coloquei assim, ó, massa de ar são porções da atmosfera que circulam pela troposfera. Lembra, a primeira camada até 12 km de altitude, daqui do chão até 12 km, é a primeira camada da atmosfera, tá? Então a troposfera, de acordo com a variação de pressão. Então lembra, o ar ele se movimenta, ele se move por diferença de pressão atmosférica. E essa diferença da pressão atmosférica faz a movimentação também da massa de ar. Lembra que o ar, o vento, a massa de ar, ela sempre vai da onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. O movimento sempre é da alta pressão para a baixa pressão. Então a massa de ar ela vai se movimentar aí nessa condição de diferença de pressão. Dependendo de onde essa massa de ar ela se forma, ela se movimenta na atmosfera com as suas características. Se ela se forma num lugar frio, ela leva ar frio. Se ela se forma num lugar quente, ela leva ar quente. Se ela se forma num lugar úmido, ela leva umidade. Se ela se forma num lugar seco, ela é uma massa seca, ela não leva umidade. Então, nessa movimentação, nós temos então a massa de ar se movimentando. Quais são os tipos de massa de ar? Olha aqui. As massas de ar, elas podem ser de 3 tipos no planeta inteiro. E essas 3 são as que vão agir na América do Sul e são as que vão influenciar o clima no Brasil. Então, essas aí influenciarão o clima no Brasil. Ó, primeira delas, as massas polares. Massa polar, elas se formam próximos aos polos, próximo às regiões mais frias do planeta. Portanto, elas são massas de ar frias, que trazem baixa temperatura. Elas podem ser marítimas ou continentais. Em geral, quando elas são continentais, elas são secas. Não é o caso do Brasil, é o caso lá da Rússia, da China, que vão receber massas de ar frias vindas da Sibéria, lá do hemisfério norte do planeta. As nossas, elas vêm do continente antártico, então elas se formam aqui próximo ao Oceano Atlântico, trazem umidade, temperatura baixa e tempo instável. Tempo instável quer dizer que vai provocar nebulosidades e chuva, tá? Então tempo estável. As massas tropicais são aquelas que vão se formar aí nas proximidades dos trópicos. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer no hemisfério norte. O Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, que é o nosso caso, vai formar as massas que vão atuar muito aí no litoral brasileiro, muito aí na região do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, né? Também aqui no sul do Brasil, eu estou no sul, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba. Então essas massas que atuam nessa região mais litorânea aí do Brasil vão estar relacionadas a essas massas aí tropicais. A origem dela é aproximadamente 30 graus, se formam geralmente no oceano aqui. Pode ter formação continental? Pode. Lembra que quando a massa se forma sobre o continente, embaixo tem pouca umidade, então essa massa será seca. Quando ela se forma sobre o oceano, ela vai ter uma quantidade maior de umidade para absorver e vai levar chuva. E existem exceções, fica ligado que no Brasil tem exceção e já vou falar dela, que são as equatoriais. As massas equatoriais, elas são massas de ar que se movimentam e se formam em regiões muito úmidas, próximo à linha do Equador. Próximo à linha do Equador, nós vamos ter um encontro dos ares, dos movimentos de ar que vêm do sul e do norte do planeta. Os ventos alísios. Ventos alísios são aqueles ventos que do sul sopram do Trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador e do norte do Trópico de Câncer em direção à linha do Equador. Quando eles se encontram na linha do Equador, eles sobem e formam o maior sistema de baixa pressão do planeta.
Baixa pressão é quando o ar sobe, forma nebulosidade e provoca chuva. Então nessa região é uma região extremamente chuvosa, próxima à linha do Equador, isso no planeta inteiro. No Brasil vai ser próximo onde se forma a região amazônica, e por isso nessa área nós vamos ter a formação de duas massas de ar, uma sobre o oceano, que vai ser úmida, e uma quente, né, porque é equatorial, e uma sobre o continente, sobre o Brasil, sobre a Amazônia, que vai ser quente, porque é equatorial. Daí a pergunta, ela é continental, se forma sobre o continente, ela é seca, como regra geral? Não, ela é úmida, porque aí tu vai ter os ventos alísios, a produção aí dessa baixa pressão que vai provocar nebulosidade, chuva e muita umidade, e também a umidade toda da floresta, dos rios, da região amazônica toda, que tem a evapotranspiração toda dessa floresta, que vai somar a essa movimentação de ar. Depois daí vão provocar rios voadores, enfim, outras coisas, mas já explico para você, tá? Então, dando sequência aí, a gente vai ver essas massas de ar, as 5 massas de ar que atuam no Brasil e as suas características. Primeiro, para você lembrar, uma dica rápida para você lembrar dessas massas de ar. São 5. O nome delas é abreviado sempre com N minúsculo, de massa. Então são 5 massas, então 5 M's minúsculos aqui, ó. Então, mais um. Então, 5 M's minúsculos. No Brasil, nós temos 5 massas de ar. 2 delas são equatoriais, E maiúsculo, se formam sobre a linha do Equador. 2 delas são tropicais, se formam próximo aos trópicos. E uma delas, no sul do Brasil, principalmente, ela é polar. Ela vem lá do polo, tá? Então, 2 equatoriais, 2 tropicais e uma polar. E essas 5 massas de ar, elas funcionam da seguinte forma. Então, 5 massas, 2 equatoriais, 2 tropicais e uma polar. E elas têm centros de formação diferentes. Então, ó, uma equatorial se forma sobre o Oceano Atlântico. Então, é massa equatorial atlântica. Outra dela, massa equatorial, se forma sobre o continente. Então, massa equatorial continental. A mesma coisa com as tropicais. Uma tropical se forma sobre o Oceano Atlântico, massa tropical atlântica, e uma massa tropical se forma sobre o continente. Então, massa tropical continental. A nossa polar, ela se forma lá perto do polo, sobre o Oceano Atlântico. Então, é massa polar atlântica. Então, 5 massas de ar, 2 equatoriais, 2 tropicais, uma polar. Uma equatorial atlântica, uma equatorial continental. Uma tropical atlântica, uma tropical continental. E a polar, que é atlântica. Ok? Vamos falar um pouco delas. Centro de formação, então, dessas massas de ar é aonde ela tem origem. E essa centro de formação vai dar característica para ela. Então vamos aqui, ó, na primeira. Massa equatorial atlântica. Equatorial atlântica próximo à linha do Equador. Tem como ser fria? Não, né? Então ela é uma massa de ar quente. Uma massa de ar quente, ok? E ela se forma sobre o Atlântico. Então ela é uma massa equatorial quente e úmida. Então ela é quente e úmida, possui umidade. Ela se forma no Atlântico, no norte, no hemisfério norte, acima da linha do Equador, em relação a nós, né? Então, ao norte da linha do Equador, ela se forma aí nessa região das ilhas ali, então uma região de águas mais quentes. A massa equatorial continental, ela é equatorial, então ela é quente. Ela se forma sobre a Amazônia, ela é continental, se formando sobre a região amazônica, se você olhar aqui, ó. Aqui é a equatorial atlântica, aqui é a equatorial continental. Ela se forma sobre a Amazônia. Então essa formação sobre a Amazônia faz com que ela tenha uma umidade muito grande, por conta de tudo que a gente falou lá, de evapotranspiração e tudo mais.
A tropical atlântica, ela é essa massa que vai se formar aqui, ó, na região do Atlântico Sul, né, do Atlântico Sul. Então, por ser tropical, ela também é uma massa quente e ela também é uma massa úmida, ela se forma sobre o oceano, ok? A tropical continental, que é essa aqui, ó, essa aqui, ela vai se formar fora do Brasil, ela vai se formar no continente, mas ali entre a Argentina e o Paraguai, numa região chamada Chaco. Essa região do Chaco é uma região muito seca, então ali tu vai ter uma massa de ar que é quente, mas ela é seca. Atenção, massa tropical continental, essa aqui que vai atuar pelo oeste aqui do Paraná, oeste do Mato Grosso, ela é seca, tá? A sua ação está relacionada a pouca chuva, tá? É a única massa de ar seca que nós temos no Brasil, tá? E a massa polar atlântica, essa aqui de baixo, que está subindo, né? Que pode chegar até aqui, pode chegar até ali. Essa massa de ar, ela é uma massa fria, né? Então se forma nos polos, ela é fria, mas ela carrega umidade na sua frente. O que é a frente? A massa de ar está movimentando. A frente é essa parte que ela carrega aqui, que ela empurra. Na frente dela vai provocar chuva, ela vai empurrar a umidade e provocar chuva na sua frente. Quando a gente ouve falar, vai entrar uma frente fria, o que é isso? É a massa de ar que vem se movimentando e a frente da massa vai provocando aí as chuvas, provocando a umidade, ok? Muito bem, então vou falar um pouquinho mais sobre a ação dessas massas de ar, tá? Cada uma delas. Vimos características, agora eu falo cada uma delas. Rapidamente, então, quente e úmida, as duas equatoriais. A equatorial atlântica, ela se forma e ela vai agir sobre o litoral do Nordeste e do Norte do Brasil. Ela tem uma ação um pouco mais restrita, ela não se movimenta muito. Então a massa equatorial atlântica vai agir mais sobre o litoral Norte e Nordeste. A equatorial continental, ela tem uma movimentação maior, principalmente durante o período do verão. Ela vai se movimentar mais. O que ela faz? Durante o inverno ela fica mais ou menos atuando sobre a Amazônia. Durante o verão, a massa equatorial continental se movimenta, pode chegar até o Nordeste e até o Sudeste, às vezes até o Sul do Brasil, tá? Ela leva o quê? Muita umidade. Essa é a massa de ar que vai provocar o que nós conhecemos e ouvimos falar muito nos últimos anos sobre rios voadores. O que são rios voadores? Construir um rio no céu? Não. Rios voadores são as movimentações dessa massa de ar, da massa equatorial continental, que tem grande quantidade de água. E ela vai levar então essa água em direção ao sudeste, em direção ao centro-oeste, durante o verão e até mesmo ao sul do Brasil, né? Essa movimentação dessa massa, ela é o que provocou a falta dessa movimentação, foi o que provocou aí a seca no Sudeste alguns anos atrás aí, né? Então essa seca no Sudeste provocou por quê? Porque o Sudeste ele tem chuvas durante o verão, e durante o verão então os reservatórios enchem de água. O que aconteceu? Um grande sistema de alta pressão se instalou sobre o Sudeste, e essa massa de ar que movimentava em direção àquela região não se movimentou, acabou indo em direção ao Paraguai, acabou indo em direção à Argentina, provocando chuvas, enchentes e coisa e tal nessa região, e o Sudeste ficou um verão inteiro sem chuva. E durante o inverno chove bem menos nessa região, então aconteceu que eles acabaram ficando com os seus recursos reduzidos. Okay? As tropicais. A massa tropical atlântica, ela vai agir sobre o litoral do Brasil, podendo entrar um pouco mais aí no interior, digamos assim, do Brasil, para fazer a sua ação. A questão é que ela tem duas posições diferentes. No litoral, quando ela chega no litoral, então ela chega do oceano em direção ao litoral, ela vai provocar chuva. Então a massa tropical atlântica no litoral provoca chuva. Traz a umidade do mar e vai provocar chuva ali. Quando ela entra para o interior, que ela consegue chegar ao interior do
país, ela vai perder a umidade que ela já deixou no litoral, então ela torna-se uma massa mais seca. Tá? A tropical continental, que se forma na região do Chaco, ela não vai ter umidade, ela vai ser quente, mas vai ser uma massa sem umidade, portanto ela vai acabar agindo nessa região aí do oeste, né, do Paraná, do Mato Grosso, de Santa Catarina também, né? Então essas regiões aí mais ao oeste, provocando o tempo mais seco. A massa polar atlântica, ela é uma massa que vai ser fria, ela que vai trazer o frio, por exemplo, a ação dela é muito maior no inverno, portanto. Então ela vai trazer o frio para a região sul do Brasil, ela vai trazer o frio para o sudeste, chegando até o sudeste. E às vezes, quando essa massa tem muita força, quando ela é uma massa de ar muito robusta, ela consegue avançar em direção ao interior do Brasil. Deixando aqui o Planalto Central brasileiro dividir essa massa entre interior e litoral. Então no litoral ela chega a São Paulo, Rio, Espírito Santo, chega até a Bahia, né, o sul da Bahia, quando chega nessa região. E pelo interior ela passa aqui na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, podendo chegar até o sul da Amazônia. Quando ela chega nessa região do sul da Amazônia, ela tem um nome específico. Lá chama-se de friagem e os concursos pedem isso, então atenção. O que é o fenômeno da friagem? É o movimento, botei até no material escrito de vocês aí, dá uma olhada. Friagem é a massa polar atlântica durante o inverno, quando ela tem muita força, ela vai chegar até... O que é a friagem? Friagem é a queda da temperatura na média de alguns dias do ano durante o inverno, pela chegada dessa massa de ar. Não vai nevar na Amazônia, esquece, mas ela vai baixar a temperatura. Tá? Então normalmente quando essa massa passa muito fria aqui no sul, com bastante força, ela se movimenta e consegue chegar então até essa região aqui da Amazônia e também do litoral do Nordeste, tá? Baixando a temperatura, chama friagem esse processo, ok? Na sequência, a movimentação das massas, você tem aí no teu material, né? Então, a movimentação da massa inverno e verão, como elas agem, e a partir disso, as características. Essa tabela é importante, tu tem no teu material PDF da apresentação, dá uma olhada aí. Então, as massas equatoriais, aonde elas se formam, o centro de origem delas, as características, as propriedades com relação à temperatura e à umidade, que eu falei para vocês, a gente colocou aqui, e a atuação, aonde que ela vai atuar no Brasil. Essa tabela é bem importante